Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um aquecimento do segundo Vir a Ser. Meu nome é Rafael Souza e hoje nós abordaremos o capítulo Evolução da obra O Consolador. Nós já sabemos, pelos vídeos anteriores, que a obra O Consolador ela é dividida em 3 seções. A primeira parte vai tratar sobre a ciência, a segunda sobre a filosofia e a terceira sobre a religião. O capítulo Evolução está inserido na parte da filosofia. E não é por acaso que ele está inserido na parte de filosofia. Neste capítulo, Emmanuel vai tratar de temas clássicos da filosofia. Temas que foram objeto de especulação de inúmeros pensadores e filósofos ao longo de toda a história da humanidade. Temas sensíveis como, por exemplo, o problema da dor. Tema como a virtude, a felicidade, a queda ou o problema do mal humano ou da teodiceia. Temas que são temas extremamente complexos e que foram muito debatidos na história da filosofia. Mas ao contrário da prática comum dos textos filosóficos, Emmanuel aborda esses temas e de forma intencional e consciente, ele aborda de forma objetiva, de forma assertiva, sem os rodeios comuns da filosofia, que muitas vezes, em razão da erudição dos autores, coloca o texto pouco acessível ao leitor comum. A proposta do Emmanuel é exatamente o oposto. É colocar o texto dele totalmente acessível a qualquer leitor. Então ele vai tratar de temas complexos, mas de forma objetiva, de forma direta, de forma assertiva. E aqui é importante dizer isso, porque ele vai tratar desses temas de forma bem simplificada, o que não significa dizer simplória. Ele é objetivo, mas ele não é superficial. E já que nós estamos falando de uma sessão de filosofia, é importante dizer que a obra O Consolador e, consequentemente, o Espiritismo está inserido numa longa tradição filosófica. O Espiritismo, e aqui eu estou utilizando a classificação de Kardec, ele é uma filosofia espiritualista. Ele é uma filosofia espiritualista diferente das demais filosofias, com seu sistema filosófico próprio, mas é uma filosofia espiritualista. O Espiritismo, o espiritualismo e a obra O Consolador estão inseridos dentro de uma grande escola de pensamento filosófico que no século XVII foi denominada de idealismo. Muito embora nós sabemos que o idealismo hoje se refere a muitas coisas e muitas coisas distintas entre si, então nós temos várias escolas idealistas com seu sistema filosófico próprio, escolas que são muito diferentes uma das outras. O idealismo, na sua origem, ele remonta à tradição platônica. A tradição e a ideia que Platão propõe, e aqui lembrando que o Platão ele relata os diálogos de Sócrates, então na verdade uma ideia socrática, mas Sócrates é como Jesus, não escreveu nada, né? Quem escreveu foram os seus discípulos, então quem escreveu foi Platão. E Sócrates, pelas mãos de Platão, ele vai fazer uma diferença, que vai ser uma diferença fundamental na filosofia, que é a diferença entre corpo e alma, que é a diferença entre o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo das formas. Essa ideia que vai permear todo o pensamento idealista, de distinguir de forma muito categórica a essência da forma. Uma coisa é a forma, outra coisa é a essência.
Uma coisa é o corpo, outra coisa é a alma. Essa ideia do Platão, lá na Idade Moderna, porque lembrando que quando nós estamos falando de Platão, nós estamos falando da Antiguidade, na Idade Moderna, o pai da filosofia, René Descartes, ele vai sistematizar essa ideia para dizer que o ser humano ele é formado de duas essências. Uma é a res cogitans, a outra é a res extensas. Essas duas expressões nada mais é do que uma releitura de forma mais sofisticada e complexa do que uma releitura da ideia de corpo e alma de Platão. Para distinguir de forma categórica essas duas essências. E isso vai ser fundamental para dar respostas a alguns problemas filosóficos complexos, como é o problema da dor. A primeira subseção do capítulo Consolador, do capítulo Evolução da obra Consolador, trata da dor. O capítulo Evolução ele é dividido entre dor, provação e virtude. E na primeira sessão ele vai falar do problema da dor. E aqui é importante porque o idealismo espírita, o idealismo platônico, vão dar respostas bem diferentes do que a seu principal opositor filosófico dá ao problema da dor. Aqui é importante que se diga isso. Vamos contextualizar essa afirmativa. E é importante que se diga isso, e o Kardec fala isso ao longo de toda a sua obra, e especificamente, diretamente, ele vai falar sobre isso naquela obra O que é o Espiritismo, em um dos seus diálogos, que ele cria alguns diálogos. Na obra O que é o Espiritismo, e ao longo de todas as suas obras, sua extensa obra, Kardec vai dizer que o Espiritismo tem um opositor, tem um adversário. E aqui quando nós estamos falando de opositor e adversário, nós não estamos falando da forma belicosa, né? O Espiritismo não está brigando com ninguém, o Espiritismo não briga com pessoas, isso é importante. Mas o Espiritismo se opõe a algumas ideias. E a grande oposição, o grande opositor do Espiritismo é o materialismo. Por isso que é importante fazer esse contexto filosófico. Porque as duas grandes escolas de pensamento filosófico vai ser o idealismo e o materialismo. E essas duas escolas vão dar respostas para o problema da dor bem distintas. Bem distintas. Por quê? O materialismo, ao reduzir a análise apenas à lógica material, vai desconsiderar qualquer possibilidade da essência espiritual do ser humano. Então, para o materialismo, a dor ela é simplesmente um fenômeno natural sem nenhum sentido, sem nenhuma razão. A dor acontece porque a dor é um fenômeno natural, simples assim. Então, da mesma forma que se eu soltar esse pincel, ele vai cair. Então, perceba, se eu soltar o pincel, ele necessariamente cai. Isso é uma ordem natural, isso faz parte da lei da gravidade. Existe uma força física. Se eu der uma ação específica, eu vou ter uma reação específica em relação àquela ação. Eu tenho uma causa, eu tenho um efeito. Então, tudo na ordem natural é um grande nexo de causalidade. Então, a dor ela seria apenas um processo natural sem sentido. Isso é interessante. Então, não faz sentido você fazer uma análise moral da dor no campo do materialismo, na tradição materialista. Então, a tradição materialista ela vai ser extremamente fria em relação à dor. E é exatamente a frieza do materialismo que vai se opor ao espiritismo. Por quê? O espiritismo ele vai exatamente buscar explicar racionalmente a função da dor. Por isso que a obra, e o tema é importantíssimo, a obra do Emmanuel é o Consolador. Porque é aquele que pretende ser o consolador da dor. É aquele que consola a dor. Então, a diferença vai ser uma diferença muito importante, é que é preciso fazer
o contexto filosófico, porque ao distinguir o corpo da alma, nós vamos entender que existe sim uma dor física regida pela lógica da ordem natural das coisas. Então, por isso que o Emmanuel vai dizer, por exemplo, na primeira pergunta, que a dor é um fenômeno, mas ele faz a distinção da dor física e da dor espiritual para demonstrar que toda a dor física ela tem uma razão de ser. Na tradição idealista específica do espiritismo, a dor ela vai estar preenchida substancialmente por uma razão de ser. Isso aqui que vai ser fundamental, vai ser a grande diferença de uma resposta. Enquanto o materialista vai falar, olha, a dor é apenas um problema, algo natural, simples assim. Você não tem que ficar pensando se isso é bom, se isso é justo, se isso é certo. Isso acontece, pronto, acabou. Não. No Espiritismo, o Espiritismo vai propor a responder o problema da dor. E ao responder o problema da dor, ele vai querer dizer que toda a dor tem uma razão de ser. Porque a dor física nada mais é que um processo de libertação da alma. Aí que está a diferença. É aí que a tradição espiritualista vai inovar para dar resposta ao materialismo. Para explicar a todos aqueles corações sofredores que essa dor ela tem uma razão de ser. E que nós não podemos ficar presos à dor física. Isso é muito importante. Por isso que o Emmanuel inova no tema, falando que a dor física ela é uma dor ilusão. Por que ela é uma dor ilusão? Porque, na verdade, ela é apenas algo que é desse mundo, mas que ela não corresponde com a verdadeira realidade, que ele chama de dor-realidade, que é a dor moral. Ele faz essa diferença para propor que a dor física nada mais é do que um instrumento para a solução de um problema moral, um problema de ordem espiritual. Então, quando nós falamos em Consolador e quando nós falamos dessa tradição filosófica, nós estamos falando de uma tradição filosófica que vai buscar dar sentido, dar substância, dar essência a um problema que o materialismo filosófico se recusa a responder, exatamente por não encontrar sentido nenhum, por apenas reduzir a lógica a apenas uma lógica material. Então, o que o Espiritismo e a obra de Emmanuel vai propor é exatamente colocar a discussão do problema da dor numa discussão de um nível espiritual. De dar uma razão de ser. A dor tem uma razão de ser. E aqui é interessante, o Emmanuel fala sobre isso. Por quê? A dor ela é um problema universal. A dor ela é um problema de todas as criaturas. Por isso que ela foi objeto de investigação de todos, dos principais autores. Porque a dor ela é uma grande companheira. E ela é uma companheira para a vida toda. Ela é uma companheira que te acompanha desde o primeiro respiro na expansão do pulmão e no choro do bebê até a dor da morte física. Ela vai te acompanhar o tempo todo. Mas ao contrário da lógica materialista que vai dizer que a dor acontece e simplesmente, a lógica espírita vai dizer que a dor tem uma razão de ser. E a dor é um processo de libertação da alma. Nas palavras de Kardec, ela é um aguilhão que nos impele para frente. A dor é aquela lei que nos tira da zona de conforto. A dor, ela nos coloca num processo de transformação íntima, de mudança de uma realidade que é uma realidade insatisfeita. Então, exatamente por nós não estarmos vivendo uma plenitude, que a dor nos coloca nesse processo de perfectibilidade. A dor é uma lei natural para tornar o ser perfectível. Perfectível no sentido de sempre estar se transformando e se transformando para melhor.
Então aqui está a grande inovação da tradição filosófica espírita de dar um sentido para a dor, né? A dor tem uma razão de ser. Isso aqui é muito bonito quando nós falamos isso. E aqui nós não estamos falando numa ideia de cultuar a dor. Nós não estamos falando de culto à dor, de chegar no extremo de você querer se autoflagelar em busca dessa dor purificadora. Não, mas de compreender racionalmente que a dor ela é um fenômeno natural, mas que ela é um fenômeno natural que tem um objetivo espiritual. Nós não podemos negar a importância da dor. A dor é sim um fenômeno, mas ela é um processo, ela é um meio de libertação. É importante que a gente compreenda o problema da dor na vida. Isso tem consequências práticas muito grandes para a nossa vida. Porque na lógica materialista que nós vivemos, que nós reduzimos a nossa análise apenas à análise material, não faz sentido você valorar a dor. Porque nós ensinamos no mundo materialista apenas como usufruir o prazer. Então nós ensinamos os nossos filhos como buscar o sucesso, por exemplo, mas nós não conseguimos ensinar a eles como lidar com a dor do fracasso. Mesmo sabendo que nós vamos fracassar. Olha que interessante que é isso. Mesmo sabendo que a dor vai estar presente, nós vendemos o produto do prazer ignorando o problema da dor. Então aqui não está na ideia de você cultuar a dor, mas você compreender naturalmente qual que é a importância dela. E transformar a dor numa companheira. Né? A dor ela vai ser uma companheira por tempo todo. A dor virá. Agora, a dor ela não pode permanecer. A dor tem que ser um processo que ela vem, nos desperta e nos transforma. E aqui é importante fazer a diferença da dor moral e da dor física, porque a dor física ela vai até permanecer, pode permanecer pela vida toda. Mas a gente não pode transformar a nossa dor física num sofrimento moral. Nós temos que entender que a dor física ela é um processo de transformação da própria alma. E aqui está a explicação, o porquê do capítulo Evolução iniciar falando da dor. Porque no mundo físico nós não evoluímos sem dor. O primeiro ato é a dor do parto. E o último ato é a dor da morte física, que também é dolorosa, tanto para o que vai quanto para os que ficam. Então a dor, ela é sim um processo natural. Mas ela é um processo natural que tem um sentido na ordem do universo, que tem um sentido na ordem de justiça posta pela ordem universal. Então, o capítulo Evolução vai exatamente iniciar falando sobre a dor, para chegar e falar das nossas provações, que nada mais são que as provas do nosso mundo doloroso, de mundo de prova e expiação, e vai finalizar falando das virtudes. E aí o Emmanuel vai fazendo o link de forma muito bonita e vai tecendo os fios de forma muito bonita para fazer o link. Exatamente na hora que ele vai falar de virtude, ele vai entrar numa discussão filosófica também muito complexa e muito debatida, sobretudo na filosofia cristã, sobre se a virtude é concedida ou se ela é conquistada. Né, se ela é concedida por Deus ou se ela é conquistada, ele vai falar assim, olha, a virtude ela é adquirida na estrada da vida, nas experiências dolorosas também da vida. Então todo o trabalho, o esforço, né, toda a dor que advém desse trabalho, desse esforço, ela é um processo de conquista de virtudes da alma. Então o capítulo começa falando sobre dor, passa pela provação e termina na virtude. Exatamente para colocar a dor como algo natural, sem fazer o juízo se aquilo ali ela é certo ou errado. Mas é a gente compreender a função espiritual da dor e dos desafios do mundo no nosso processo evolutivo. Meus amigos,
querem compreender mais, querem entender mais sobre o problema da dor, sobre o problema da evolução humana, espero vocês no segundo Vir a Ser. Nos vemos lá no dia 20 a 22 de outubro, em Belo Horizonte. Um forte abraço para todos.